Agora sim. Agora sim. Então vamos lá, pessoal. Vamos formalmente começar a nossa reunião, a nossa segunda aula, né? Ou na verdade, não é a segunda aula, mas é a aula referente à segunda agenda. Então, boa noite a todos, sejam bem-vindos. Hoje eu e a Joyce aqui iremos mediar essa reunião, né? Mas temos aqui convidados dos professores, da Alexandra, também do Wilson, do Edson também, né? Então, Everton. Everton, Everton. perdão, é isso. Então, somos aí em 5 professores e hoje eu e a Joyce a gente vai mediar essa reunião com vocês com o objetivo de falarmos então sobre a Agenda 2. Como vocês já estão se acostumando, nesse semestre teremos reuniões semanais, sempre aí com a intenção de passar algum recado, alguma informação importante e fazer uma revisão da agenda que está sendo estudada naquela semana, ok? Então, nós vamos começar. A gente preparou uma apresentação de slides para recapitular alguns tópicos, para relembrar algumas coisinhas. Vocês podem nos interromper a qualquer momento, pode abrir o áudio e falar, tirar dúvida, perguntar. Vocês podem escrever no chat também. Ô, Joyce, você dá o apoio no chat, eu vou com a tela aqui. Sim, eu tô olhando o chat, Jota. Então tá. Eu vou aqui então com a tela principal da apresentação. A Joyce vai lá de olho no chat. Se tiver alguma coisa, ela me interrompe aí a qualquer momento. Vamos começar então? A gente está na nossa aula 2, a aula ao vivo, referente à Agenda 2. Bem-vindos a todos. E a nossa programação está dividida em duas partes: avisos importantes e um pouco sobre o conteúdo da Agenda 2. Tá? Então, ó, alguns avisos importantes, perguntando aí se vocês ouviram, se vocês assistiram, né, a nossa aula inaugural. É uma aula importante, onde a gente fala sobre a nossa metodologia de trabalho, onde a gente mostra como que vai ser a dinâmica durante o semestre, aonde as informações ficam, como encontrar informações. Se vocês não assistiram, assista essa aula, porque tem muita coisa importante, tem coisas que a gente vê que o aluno está perguntando para a gente e fala assim, poxa, esse aluno não assistiu a aula inaugural, né? Porque a gente tratou disso lá. Então assistam, tentem dar uma recapituladinha lá para poder eh, entrar no ritmo, para poder entender a dinâmica desse semestre, tá bom? Também nós temos o manual do aluno, que tem bastante informações, ele está atualizado, foi atualizado nesse semestre, então vocês vão ter informações importantes lá no manual do aluno para vocês entenderem aí questão da percentual de frequência, das atividades, de atividades mediadas ou não mediadas, dentre outras informações, ok? Agora, ainda falando sobre avisos importantes, eu queria chamar a atenção de todos para a questão do quadro de avisos. Eu, a Joyce, a Alexandre e os outros professores, nós recebemos muitos alunos, tivemos vários alunos perguntando sobre, professor, na onde que está a segunda atividade? Qual que é a segunda atividade? Como que eu descubro qual que é a atividade que eu tenho que fazer? Então, a gente acaba assim ficando até sem entender como que o aluno chega no terceiro módulo, sem utilizar ou sem verificar o quadro de avisos, tá? Então, vamos deixar bem fixo aqui, bem claro, que todas as informações relativas ao estudo semanal, às atividades solicitadas, ao que tem que ser feito, estará no quadro de avisos. Vou colocar na tela para vocês como que é o nosso quadro de avisos. Eu acredito que vocês não estão acostumados com o quadro de avisos dessa maneira, mas ele é bem bonitinho, bem interativo, colorido, repartido em algumas partes e eu tenho certeza que vocês vão ganhar bastante tempo passando aqui esse passo a passo, né? Alguns alunos falam, professor, é meio difícil encontrar informação. Eu fiz até uma simulação com um aluno, falei assim, olha, não demora mais do que 4 ou 5 cliques para você encontrar a informação que você quer. Então, o nosso quadro de aviso, ele é bonitinho, ele tem essa borda coloridinha, tem as informações dentro dela aí, né? Vocês vão encontrar, então, começando com um podcast.
que é um áudio que de repente tem 6 minutos, né? É um áudio que dá para vocês ouvirem de repente enquanto estiverem no trânsito, dá para ouvir enquanto tiver no momento de descanso do trabalho. É um áudio que explica um pouco sobre todo o conteúdo da agenda. Vale muito a pena ouvir, tá? Ele vai falar sobre o assunto estudado. Depois disso, a gente coloca uma apresentação de slides que tem as orientações da atividade. É só clicar em apresentar, vocês vão ver quais são as atividades, as informações importantes, inclusive as atividades solicitadas, né? Estou mostrando da agenda 3 aqui, que vai ser liberada amanhã, mas é para exemplificar, para vocês entenderem como é simples encontrar as informações. Ó, fica até piscando aqui na tela para você ir para o próximo slide, e aí ele vai dar o zoom, vai mostrar o que a gente vai estudar, vai mostrar um passo a passo. Se vocês quiserem, dá para ficar na tela grande, na tela cheia, ou volta para dentro do ambiente virtual, tá? E aí é só ir clicando no passo a passo, como se fosse uma apresentação de slides. Vocês vão ter a sequência de coisas importantes que nós gravamos para vocês, deixamos para vocês, instruções importantes, e vocês vão encontrar a descrição da atividade, o que deve ser feito, como deve ser feito. Em alguns momentos, a gente adiciona informações importantes para ajudar no desenvolvimento dessa atividade, por isso que vale a pena sempre vir aqui no quadro de avisos, tanto da primeira quanto da segunda atividade obrigatória. Então, essa semana eu recebi alguns questionamentos, meus colegas também, perguntando aonde que está a informação sobre o que eu devo fazer. A informação está no quadro de avisos, dentro da programação de atividade, dentro dessa apresentação. E depois de 4 cliques, a apresentação começa aqui, né? Depois de 4 ou 5 cliques, vocês estarão vendo o que me perguntaram várias vezes, né? Quais são as atividades obrigatórias. Ô, Então, Jota, não perca a oportunidade de vir acessar, leia com atenção para não ficar com dúvida. Fala, Joyce. uma aluna aqui, a Stephanie, ela comentou, boa noite, tive dificuldades também na parte de localizar a segunda atividade, mas por conta da mudança de aviso mesmo, pois nos módulos anteriores eram postados em pequeno texto explicando sobre o tema das atividades obrigatórias, mas no final deu tudo certo. Aí, assim, só uma coisa, né? Eu até faço quando eu vou postar o título, eu coloco lá, por exemplo, programação, agenda 3, aí eu escrevo lá fórum, perdão, fichário e fórum, fichário e debate. E mesmo no meu tá no título da atividade, né? Da programação, aliás. E mesmo assim, tem aluno que questionou também para mim. Então, assim, é ruim até essa questão de eu colocar, né, por exemplo, qual é a atividade, porque às vezes o aluno acaba perdendo um conteúdo importantíssimo, que, por exemplo, às vezes o aluno abdica, né, de clicar na nossa programação, porque na programação tem link, tem o podcast que o professor João Paulo cria, às vezes tem vídeo que foram criados também pelo professor João Paulo e por um outro professor também que era do módulo 3. Então, quer dizer, a programação em si facilita porque ela também dá outras ferramentas complementares à agenda. Então, é importante que vocês entrem no quadro de aviso. Primeira coisa que vocês têm que fazer quando acessar o ambiente virtual é ver o quadro de avisos. É isso aí, pessoal. A gente coloca leitura complementar, a gente coloca vídeo complementar, a gente faz essa programação num formato para que vocês aproveitem ao máximo o que dá para aproveitar naquela agenda. Se vocês quiserem encontrar só a informação das atividades, vai estar aqui, ó, 2 telinhas falando sobre as atividades, mas tem muito mais coisa, como a Joyce disse, para vocês poderem tirar o máximo de aproveitamento dos estudos de vocês, tá bom? Então, se habituem ao quadro de avisos. Vocês vão encontrar algumas vezes 1 ou 2 podcasts, vocês vão encontrar vídeos que nós falamos, simulamos situações. É importante, vale a pena. Eu sei que muitos alunos têm uma vida corrida, fazem faculdade também. Para esses que estão com pressa, querem correr, é só vir na apresentação e clicar 2, 3 vezes. Para vocês que querem, que tem um pouquinho mais de tempo aqui para fazer a leitura, não percam a oportunidade, como a Joyce disse, vai ser muito relevante para vocês. Tá bom? Dúvidas sobre isso?
Continuando então com avisos importantes, ó, a frequência, né? A gente vai falar toda reunião, a gente vai falar da frequência. Por quê? Porque baseado nessa frequência, vocês têm aquela bonificação de somar pontos, né, no resultado da prova. E eu sei que essa bonificação deve ter salvado vários de vocês aí de uma reprovação em módulo anterior, assim como acontece no terceiro módulo, né? Vários alunos acertam lá 14, 15 e de repente o aluno consegue mais 2 pontinhos, ele é aprovado já na primeira prova, fica tranquilo, se forma, termina o curso e fica de bem com a vida. Então, essa frequência é importante. Nós temos um total de 32 atividades obrigatórias, são 15 fichários, cada fichário tem 2 atividades, e nós temos também as atividades de carga horária complementar na agenda 7.1 e 12.1, tá bom? Então façam, se possível, todas as atividades para que vocês tenham essa pontuação acrescida no final do semestre. Isso pode melhorar sua nota. De repente, sua nota seria R, ela passa a ser B, sua nota seria B, passa a ser MB. É uma coisa que vale muito a pena conseguir fazer, entregar e ter a frequência lá acima de 75%. Tá bom? Um detalhe importante: se você fizer só o fichário, sua frequência fica abaixo de 50% e você vai ser impedido de fazer a prova, tá bom? Frequência abaixo de 50% é aluno desistente, não pode nem fazer a prova, ok? Algumas informações sobre correções, né? Informações importantes sobre como a gente trabalha durante as correções, ó. Utilizem a própria redação de vocês. O que que nós queremos dizer? Não façam um copia e cola, não façam uma pesquisa na internet e utilize aquele texto pronto. É óbvio que vocês podem pesquisar, é óbvio que vocês devem, né? Devem pesquisar, vocês devem utilizar a inteligência artificial para ajudar vocês, mas façam isso para ajudar e não para resolver o problema. Essas ferramentas servem para que vocês tenham uma amplitude maior de conhecimento, de informações, para vocês estudarem, lerem e aí sim poder fazer as atividades, tá bom? Geralmente as atividades pedem para vocês analisarem uma situação e vocês falarem sobre o que vocês acham, pensam ou fariam naquela situação. Então, por isso que é importante que vocês façam a própria redação. Eu até acho que na aula anterior nós tivemos uma aluna que falou, né? Falou assim, professor, eu quero fazer do meu jeito, eu gosto de escrever do meu jeito, porque se for para copiar da internet é melhor nem fazer. Então é isso. Façam a atividade com a redação própria de vocês, escrevam da maneira de vocês, que é muito melhor do que copiar e colar, tá bom? É, responda o que pede atividade. Às vezes a gente recebe mensagem do aluno falando assim: professor, não entendi nada, o que que eu tenho que fazer? Se o aluno manda uma mensagem para a gente desse jeito, a gente vai poder responder somente uma coisa: fala assim, olha, sugiro que você vá lá ao quadro de avisos, leia toda a programação da atividade, depois você vá até o fichário, leia todas as orientações do enunciado e comece a resolver. Assim que surgir a primeira dúvida, aí você para e envia a dúvida para a gente. Porque se você falar assim, não entendi nada, a gente não tem como te explicar, não tem dúvida. Se você falar que não entendeu, não tem dúvida. Você precisa ler, tentar fazer e achar onde você parou, qual é a dúvida que você teve no desenvolvimento da atividade. Então, de repente, tem a dúvida, exemplifique o que você precisa falar, né? Na hora de desenvolver a atividade, pode usar exemplos para fazer. Preste atenção no enunciado como um todo, tá? Às vezes tem 2, 3 coisas para ser respondida no enunciado, então não leiam só uma parte, leia todo o enunciado. Procurem se preocupar com gramática e concordância, escrevam o texto bem escrito, bonito, organizem o texto, né? Deem espaços, divisão de linha, tabulação, façam um texto bem organizado para que a gente consiga ver que vocês de repente elaboraram um relatório, elaboraram uma atividade bem feita, como se fosse realmente algo feito por seu chefe, para o seu gerente, para o seu diretor. Tá bom? Crie uma rotina semanal para que vocês consigam postar as atividades no prazo, tá? Não percam o prazo.
E eu sugiro que vocês façam logo quando a agenda abre. A agenda abre na sexta-feira, sábado e domingo seguinte, estuda bastante, tenta fazer. Segunda, terça, entrega atividade, não deixa passar disso, porque se for necessário alguma correção, a gente tem tempo suficiente para passar para vocês o que vocês devem corrigir ou refazer ou melhorar naquela atividade. Ok? Uma observação importante sobre debate e fórum. São duas atividades que exigem uma participação mais ativa. Isso quer dizer que não basta ir lá e fazer uma postagem. Se você fizer uma postagem, vai ter nota insatisfatória? A não ser que a sua postagem seja muito ruim, você não vai ter uma nota satisfatória. Mas se você quer ter uma nota MB, você precisa de ter a sua postagem, talvez duas postagens, participar, comentando, argumentando o que os outros clientes, ou perdão, o que os outros alunos fazem, para que vocês possam ter a melhor nota ali, né? Interagir é super importante no fórum e no debate para que vocês garantam a melhor nota aí de participação. Ok? Alguma dúvida aí? Podem me interromper, podem perguntar, pode mandar no chat, tá bom? Datas, né, de cronograma aqui do nosso segundo semestre, datas de abertura e fechamento das agendas. Eu acho que já tinha pedido em reunião anterior para vocês tirarem um print. Pode tirar um print para guardar essas datas, né? Mas abertura sempre à sexta-feira, fechamento na segunda-feira, 10 dias depois, tá bom? A não ser que caia algum feriado nessas datas, segue dessa maneira. Datas do período de recuperação, da agenda 1 a 5, dia 5 a 15 de setembro, depois a agenda 6 a 9, de 3 a 13 de outubro, depois a agenda 10 a 14, de 7 a 17. Percebam que nós temos 3 divisões, né, para recuperação, e você não pode fazer a agenda 4 quando chegar lá na agenda 10. A gente tem que respeitar esse grupo de agenda dentro desses períodos, tá? E a nota máxima para atividades entregues no período de recuperação é a nota B. Ok? Aqui também falando sobre as datas, né? Aqui tem um aviso importante, aqui em amarelinho, ó. No momento da segunda recuperação, os alunos que tiverem com, no mínimo, 50% de participação ainda terão chance de realizar as atividades das próximas agendas. Quem estiver abaixo dos 50%, neste momento, será considerado desistente. Por isso, aquele aviso importante anterior, não façam apenas as atividades do fichário, vocês precisam fazer todas as atividades solicitadas, ok? Dúvidas? Os nossos avisos eram esses. Vocês têm alguma dúvida? Um aluno colocou aqui a Odaísa. Eu tive problema ao enviar a atividade fichário. Estou esperando o professor João olhar o Correio Tech para eu poder fazer quando eu puder ver lá Acho para que eu mim. até já vi. Você clicou em gravar, aí desconectou, né? E aí voltou, e aí estava tudo em branco, mas tinha enviado. Foi isso, né? Eu já coloco como refazer para que você possa corrigir essa atividade, sabe? Assim que terminar a reunião, eu já faço isso, ok? Então vamos lá. Agora a gente entra na segunda parte do nosso cronograma. Nós vamos falar sobre os assuntos da Agenda 2, né? O tema principal da Agenda 2 é a gestão da informação, tá? Então, a organização e o controle adequado de documentos físicos e digitais são essenciais para garantir a segurança, a confiabilidade e a conformidade legal das informações. O que a gente quer dizer com isso daqui? A informação é importantíssima numa organização. Ela é valiosa em uma organização. E todo tipo de informação que esteja envolvida, né, no negócio da empresa, ela é importante, ela é valiosa. Informações sobre o departamento financeiro, informações sobre estoques, informações sobre os seus fornecedores. É super importante você ter essas informações em mãos, informações organizadas, para que você possa e tenha condições de entender, interpretar e tomar decisões baseado nessas informações, ok? Então, o ponto principal dessa agenda é que vocês entendam que gerir informações,
Organizar informações é importantíssimo em qualquer empresa. Então, dentro dessa agenda, nós vimos, né, a computação em nuvem, ERPs, falamos sobre disseminação indevida de informações e armazenamento indicado para cada tipo de informação ou de documento que a empresa possa ter, né? A computação em nuvem, como o próprio nome já fala, né, é uma maneira de você utilizar dados de computadores e servidores que estão conectados. Então, às vezes você está lá na empresa, né, trabalhando na área financeira e você precisa de informações da área de produção. Um sistema ERP vai promover essa possibilidade para você acessar informações, ver relatórios, né? De repente esse sistema é online, você consegue acessar isso da sua casa, do seu tablet, do seu celular e tomar decisões sobre a empresa. Então, hoje a tecnologia, a computação em nuvem, ela vem aí ajudar a otimizar os processos decisórios dentro de uma organização, Ô, ok? Jota, Oi. só interrompendo aqui, a Rosimara, ela falou, professor, quando for para refazer a atividade, tem o prazo para envio e mando direto no Correio Tec? Não, né? Não, nunca manda no Correio Tec, tá? Quando a gente coloca uma atividade como refazer, se o prazo, se a agenda ainda não fechou, você envia no fichário, aonde quer que seja, né, dentro do prazo. Se o prazo da agenda já fechou, você vai aguardar o período de recuperação, que aí a agenda vai ser reaberta e você envia aquela atividade na ferramenta adequada. Então, de repente, a gente pediu para refazer a participação do fórum, porque não foi legal. Quando chegar no período de recuperação, você vai lá e faz outras postagens, você comenta no fórum. O fichário, a gente pediu para refazer o fichário. Quando abrir o período de recuperação, você refaz o seu fichário, tá? Agora, se a agenda ainda estiver aberta, é só ir refazendo e enviando que a gente vai aí eh, passando para vocês as correções devidas ou a nota final daquela atividade em si, tá bom? Mas nunca envie a atividade pelo Correio Tec, tá? A gente precisa de uma organização aí de como vocês enviam, como a gente recebe, para a gente poder fazer a correção, lançar nota e todo o processo que é necessário. Nós temos aí em torno de 65 alunos cada turma, né? Eu trabalho com duas turmas, então são mais de 130 alunos. Então a gente precisa de ter essa organização para poder fazer com que o trabalho funcione bem aqui. Professor, por exemplo, se eu tiver a nota R, pode fazer a recuperação para tirar um B? Olha, a recuperação, ela é para os alunos que não fizeram a atividade ou para os alunos que tiveram um conceito insatisfatório daquela atividade. O que é o conceito insatisfatório? Quando o professor analisa e verifica que você não atingiu o mínimo necessário do que foi solicitado naquela atividade. E nesse caso, você vai ficar com refazer e nota I. Quando o professor te dá uma nota R, quer dizer que você atingiu o mínimo necessário daquela atividade, e muitas vezes eu, pelo menos no meu caso, falo assim: olha, sua atividade está regular, ela contém o que a gente pediu, mas poderia estar mais completa se falasse disso ou daquele outro ponto. Sugiro que você leia tal assunto, que você pesquise sobre tal tema, que vai complementar os seus estudos, tá? Então a nota R é uma nota que te aprova na atividade, é uma nota que é, não necessita de refazer ou de recuperação. Professor, o fichário da Agenda 1 foi corrigido? Olha, eu não terminei a correção. Esse começo de semestre tá uma correria só. Eu corrigi algumas atividades do fichário 1 de uma das minhas turmas. Da outra turma eu não corrigi praticamente nenhum. E a da primeira turma faltou ainda uns 10 fichários. Na segunda-feira eu estava corrigindo, eu consegui derrubar um copo de água inteirinho em cima do meu notebook. Ele deu problema, ele está se recuperando aí para que eu possa continuar trabalhando bem, né? Até a câmera não está funcionando aqui. Sobre isso, Jota, também eu queria falar que o que acontece? Vocês têm um prazo de 10 dias para poder postar a atividade, né? Só que, às vezes, nós temos, sei lá, cada um 60 alunos. 20 alunos, ou seja, eu tenho 120 e o Jota também tem 120, né? Porque nós temos duas turmas, acho que é mais ou menos isso. Uhum. Aí 20 alunos desses 120 postaram ao longo desses 10 dias.
Os outros 100 alunos deixaram para postar as atividades no sábado e no domingo, que são dias que nós não podemos acessar o ambiente virtual, né? Ou na segunda-feira. E aí, nós temos que corrigir 100 fichários. Então, assim, acaba sobrecarregando um pouco a gente, enquanto já está entrando a nova atividade. No caso também do debate, né, Jota, e do Uhum. fórum, nós também só lançamos as menções após a finalização da atividade, até mesmo para poder ver como que foi a interação do aluno, então dá uma sobrecarregada na gente. Então, a gente, né, queria pedir até a compreensão, tentamos corrigir tudo o mais rápido possível, mas às vezes acontece de acumular atividades. E aí, né, a gente acaba não tendo braço para corrigir essas atividades nesse período aí que talvez vocês almejam que seja tão rápido. Fazemos o possível, aliás, o impossível para corrigir, né, Jota? E tem Sim, também a questão de que, além da aula online, nós também temos algumas obrigações presenciais na ETEC, né? Então, nós lecionamos também no presencial. Então, por exemplo, eu, às segundas-feiras, basicamente não consigo corrigir quase nenhuma atividade, porque os alunos finalizam a postagem meio-dia e aí depois eu já vou para a aula no presencial. Então, eu começo basicamente as correções com mais afinco às terças e quartas-feiras. É isso. é isso aí. Como a Joyce disse, começo de semestre é bem corrido, eu ainda tive problema com o meu notebook que deu problema, tá? Estamos aí para encerrar, pretendo encerrar entre hoje e amanhã a correção de todas as atividades da Agenda 1 e já começar a correção da Agenda 2 também, tá? Estou um pouquinho atrasado. Edinalva, essa reunião também é para os alunos do professor Wilson, tá bom? Eu, a professora Joyce, a professora Alexandra, o professor Wilson e o professor. Nossa, eu tô pensando em Éder, mas não é Éder. Everton. Everton, né? A gente está aí se organizando, né, para fazer essas reuniões com todas as turmas para tornar o processo um pouco mais dinâmico, tá bom? Então, semana passada eu acho que estava o Wilson e a Alexandra, hoje eu e a Joyce, em breve talvez outros professores, para que a gente possa dirimir esse tempo nosso e melhorar esse tempo nosso, né, para fazer correções e dar uma resposta mais rápida para vocês, ok? Vou voltar para a apresentação. Se vocês tiverem mais dúvidas, podem interromper ou mandar mensagem, tá? O segundo ponto que nós estudamos nessa agenda fala sobre o ERP. Vamos tentar gastar o inglês aqui. Enterprise Research and Planning, ou planejamento de recursos empresariais, né? Nós temos então sistemas ERPs que têm a função de armazenar, processar e organizar os dados em tempo real para que a gente tenha informações para tomada de decisão, informações que auxiliam, né, a empresa no dia a dia, tá? Quais são os benefícios, então? Auxílio na tomada de decisão, maior confiabilidade dos dados, eles são em tempos reais, diminuição do retrabalho, né? Imagina você pegar antigamente, quando a empresa emitia nota fiscal no papel, datilografava aquela nota, aí todo dia alguém ia lá, recolhia as notas que foram emitidas, e aí a pessoa começava a somar o valor para saber quanto que foi faturado, depois aquelas notas iam para a contabilidade e outra pessoa somava de novo os valores para poder calcular o imposto, depois aquela nota ia para o financeiro e outra pessoa somava de novo o valor para ver quando que ia receber, para saber que data que entra o dinheiro. Então, quando a gente passa a ter um sistema integrado, né, de informações, ele de uma vez só consegue trazer essas informações, diminui o retrabalho, ele cria, né, uma agilidade muito maior no processo e na troca de informações e cria impactos positivos, né, tanto na produtividade, na venda, na produção, em todas as áreas da empresa. Então, o sistema integrado, ele ajuda a administração, a gestão de qualquer empresa. Pode ser uma empresa pequena e pode ser uma empresa grande. Antigamente, nós tínhamos ERPs, né, só para grandes empresas, eram sistemas caríssimos, só grandes empresas conseguiam bancar e pagar por aquilo. As empresas precisavam ter servidores internos que também custavam caro, né? Hoje nós temos sistemas ERPs que funcionam online que atendem empresas pequenas, né, a partir de mensalidades lá, sei lá, de 35, de 50, de R$ 100, né?
Eu conheço um sistema ERP que você paga R$ 120 por mês e ele tem tudo, tudo e mais um pouco que você possa imaginar para ajudar na gestão de uma pequena empresa. Então, se vocês estão trabalhando, se vocês estão no mercado de trabalho, a empresa que vocês trabalham não tem um sistema, dá uma pesquisadinha aí na internet, sistemas ERPs online, vocês vão encontrar vários sistemas que ajudam a gestão de uma pequena empresa num preço que é bem acessível aí, ok? O Jota, Oi. e a questão também dos RPs, né? Além de ter essa integração e você não ter o retrabalho, que cada área tinha, né? Que, sei lá, imputar a informação, então você lançava a nota quando dava entrada na mercadoria no recebimento, aí depois ia. Era alimentado também lá no sistema, por exemplo, de produção, depois o pessoal do Contas a Pagar ia lá e alimentava também, enfim. Você tem a questão também de que algumas empresas, né, elas têm várias unidades, e aí você tem muitas vezes uma parte administrativa concentrada num único lugar. Então, imagina como que é isso, né? Que é isso que o Jota falou. As Uhum. informações, elas são online, alimenta toda a empresa, na verdade, alimenta todas as unidades, né? Da empresa quando necessário. E uma coisa muito interessante é que muitas vezes esses sistemas você não corre o risco também de ter perda de informações. Por exemplo, se eu tenho um servidor, dá algum problema nesse servidor, de repente não teve backup, gente, já trabalhei numa empresa bem grande e ocorreu exatamente isso. Nosso servidor em São Paulo deu problema e não tinha um backup desse servidor. Perdemos, assim, informações de muito tempo. Então, assim, muitos desses sistemas, inclusive, eles trabalham em nuvem. Tem um sistema bem pequenininho de contabilidade, por exemplo, que ele tem a opção de ser na sua máquina física ou você trabalhar em nuvem, que não tem como você ter aquela perda de dados, porque a própria empresa que é do sistema, ela se responsabiliza por esse backup, visto que é em nuvem, né? Então fica tudo lá em um servidor que provavelmente deve ter backup do backup do backup. Então isso daí é bem legal. Perfeito, né? Realmente vale a pena ter um sistema ERP, hoje é bem acessível, né? Empresas que são multi-CNPJs, como a Joyce disse, né? A empresa tem o CNPJ principal dela em São Paulo, mas tem filial esparramada por todo o Brasil, as informações de todas, né, estarão em mãos aí, bem rapidinho, em tempo real mesmo. Opa, cliquei duas vezes. E aí também nessa agenda a gente falou sobre a disseminação indevida e de informações, né? É, Por exemplo, as fragmentadoras de papéis colaboram com a segurança da informação. Por quê? É feita uma destruição mecânica desses documentos, né? Então, de repente, você teve informações confidenciais, informações que não podem sair de dentro da empresa, você pega lá e pica, né? Destrói aquela informação. Mas e agora quando a gente trabalha com documentos online, com e-mail, com mensagens de WhatsApp, né? A pessoa precisa ser responsável pela informação que ela tem em mãos. Não sei se vocês já receberam e-mail de alguma empresa. Geralmente no final do e-mail fala, né, que você é responsável pela segurança daquela informação, que o uso indevido dela pode caracterizar algum crime ou algo do tipo, né? Então ter essa responsabilidade é importante também, né, no dia a dia, porque a maior parte das nossas informações hoje são informações em documentos eletrônicos, informações dentro de sistemas, informações que estão um pouco mais disponível a várias pessoas ao mesmo tempo, então a responsabilidade é cada vez maior. E também nessa agenda falamos sobre o tipo de armazenamento indicado para cada tipo de informação ou para cada tipo de documento. Então, por exemplo, nós temos, né, ou quando você contrata um funcionário, vários documentos que são assinados ali, um contrato de trabalho, uma ficha cadastral, informações sobre exame admissional, tudo isso tem que ser guardado e armazenado de uma maneira adequada. Desculpa. Vocês têm, a gente tem informações que elas são de cunho pessoal, informações que são da empresa como um todo, informações que podem ser públicas ou não. Então, saber, né, armazenar adequadamente, aonde armazenar, o tipo de armazenamento é importante e também
o tempo de armazenamento, né? Fala assim, poxa, eu paguei o imposto do INSS dos funcionários. Estou com a guia aqui do recolhimento, com o comprovante de pagamento. Por quanto tempo eu guardo? Como que eu devo guardar? Será que eu posso guardar uma cópia digital ou eu guardo impresso? Aí eu só tenho ele impresso. Será que é necessário digitalizar esse documento para que ele fique guardado dentro de um servidor e não ocupe nenhum espaço físico? Certo? Então é importante estar atentos aí, né? E a legislação brasileira, ela regulamenta muitas coisas desse tipo de armazenamento, de como fazer, de como guardar, de como armazenar, né? De como escanear documentos para que eles tenham o mesmo efeito legal de um documento impresso, de um documento original ali, ok? Queridos, a gente comentou um pouquinho sobre o assunto da agenda. Quero saber se vocês têm dúvidas. Se vocês tiveram dificuldades para fazer a atividade principal dessa agenda é o fichário, né? Vocês tiveram dificuldade para fazer o fichário dessa agenda? Foi tudo ok? Foi tudo fácil ou não? Aqui estão falando que foi. Tudo ok, né? O fichário pedia para vocês analisarem uma situação, né, da empresa Clínica e Vida, né? Isso. Então tá. Ainda está fazendo, Luísa, né? Amanhã vai fazer, tá bom? Se tiver alguma dúvida sobre a atividade, pode perguntar. A gente já separa, né, um pedacinho da nossa reunião justamente para falar sobre as atividades. A Juliana comentando que foi bom entender um pouco melhor as várias opções de manejo de informações que podemos ter e também sobre a LGPD, né? A Lei de Proteção de Dados, né? E a segunda atividade dessa agenda foi É o debate. o debate. Deixa eu dar uma olhadinha no debate, só para eu relembrar qual é. O debate pergunta se vocês sabem, né, o que é LGPD, quais são os objetivos, como que ela funciona. E aí até o que tá relacionado com o que a Juliana falou, né? Foi legal aprender sobre ela. Também acho super importante, né? A gente está em um momento em que a tecnologia, as mídias sociais permite que muitas informações fluam de maneira bem rápida e saber que tipo de informação você pode falar, comentar, responder, utilizar, expor ou não expor é importantíssimo, ok? E aí, vocês têm dúvidas? Quem já participou do debate dessa agenda? Estou vendo aqui que já tem várias postagens nas minhas turmas. Aproveitem para quem já foi e participou uma vez, volta no debate lá, comenta a postagem de algum colega, instiga o colega a falar um pouco mais. Olha que legal, o Luiz está falando para a gente que no site da Fundação Bradesco tem um curso gratuito, né, sobre esse tema. É isso, Luísa? Quer falar um pouquinho para a gente como que é? A Jaqueline também já fez o curso por lá e tem até certificado. A pessoa que precisa de certificado, né, para o trabalho, às vezes para alguma atividade que seja relevante, pode fazer então lá no site da Fundação Bradesco. 30 minutinhos deu para fazer o curso e pegar o certificado no domingo. Eita, Luísa, aí sim. O importante é aprender, né? Show de bola. Ela indica aí para vocês.
Beleza, pessoal? Alguma dúvida? Querem perguntar alguma coisa? Então, amanhã, né? Amanhã a gente já tem a Agenda 3 abrindo ao meio-dia. O tema da Agenda 3 é avaliação de desempenho e tem assuntos bem legais, importantes, assuntos que vale a pena vocês darem uma olhadinha. Vou colocar de novo aqui na tela a programação, tá? Vou clicar aqui no início. A Joyce falou para a gente, né, que é importante que vocês criem a rotina de começar o estudo de vocês pelo quadro de aviso. Essa é a visão do ambiente virtual de um professor, mas a visão de vocês é bem parecida. Vocês acessam e já tem de cara aqui o quadro de avisos, né? Vocês também podem acessar aqui pelo link de avisos. Então, sempre criem esse hábito. Ó, eu tenho duas mensagens de Corretec, mas a primeira coisa que eu faço é vir no quadro de avisos. E aqui vocês vão ver os avisos que a gente enviou para vocês. Ó. A programação de amanhã já está aqui esperando para aparecer. Ela está programada para aparecer amanhã ao meio-dia, mas já está prontinha, bonitinha, aguardando vocês. Tá bom? E aí criem essa rotina. Passem pelo passo a passo. Vale a pena ouvir o áudio. Vale a pena ouvir as atividades. Vou clicar no play para vocês para dar um gostinho da agenda nova. Ó. Sejam todos muito bem-vindos. Hoje daremos início aos nossos estudos pela Agenda 3 do módulo 3 do curso técnico de administração na modalidade online. Só essa introdução, tenho certeza que já fez vocês terem vontade de ouvir o áudio inteiro, não é não? Falam para mim. Gostaram ou não gostaram? Pessoal, então é isso, ó. Se vocês não têm mais nenhuma dúvida, se vocês não querem perguntar alguma coisa, a gente vai encerrar. Depois eu coloco a gravação no YouTube e disponibilizamos aí no quadro de aviso para vocês. Tá joia? Se surgir alguma dúvida durante a semana de estudo, manda aí Correio Tech, preferencialmente Correio Tech para a gente, tá bom? Que eu acho que é o meio mais rápido para a gente responder. A Joyce trabalha com o WhatsApp, então a turma dela pode participar no grupo que ela tem, né, Joyce, com os alunos. Eu Não, eu não não estou com o trabalho. grupo esse semestre, nem o semestre. Ah, Eu não. tirei o grupo porque não estava conseguindo lidar. Na verdade, antes só Gerir. eu mandava informação. Aí, mas eles têm Uhum, meu WhatsApp e eles podem me mandar o WhatsApp também. uhum. No individual, que é melhor. Eu não utilizo o grupo porque tem outras atividades que eu faço, de repente as mensagens vão ficar paradas lá e talvez fiquem esquecidas, vai ficar para baixo lá e eu prefiro que vocês enviem a mensagem pelo Correio Tech, porque a hora que eu tiver no horário de trabalho aqui, eu vou responder todas as mensagens que vocês enviaram. Certo, meus queridos, então encerramos por aqui. Uma boa noite a todos. Obrigado pela participação de vocês. Joyce, obrigado pela parceria. Eu que Agradeço em nome agradeço. também dos outros professores, Alexandre Wilson e Everton. É, Espero que todos tenham sido aí bem acolhidos e que as dúvidas tenham ficado esclarecidas. Semana que vem tem de novo, mesmo dia, mesmo horário, né? Quinta-feira, 18h45, para começar mais ou menos aí 10 para as 9, perdão, 10 para 7, 5 para 7, a gente começa a nossa aula para falar sobre a Agenda 3, então, na semana que vem. Um forte abraço e até a próxima. Tchau, tchau, gente. Obrigada, João. Valeu. Tchau, vocês.